E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estão morrendo de saudades, é o que eu sei. Eu também tô, vou ser sincero aí, agora a gente já tem uma relação próxima, tô com saudade de vocês. Mas, já que a gente não pode se ver, então eu vou contar um pouquinho de história pra vocês aqui por essa videoaula, tá certo? Então hoje a gente vai dar continuidade aí nos povos. A gente viu na última aula Alexandre o Grande conquistando todo mundo conhecido da Grécia e a sua cultura helenística, tá certo? Agora a gente vai ver um outro povo que se desenvolveu mais ou menos ao mesmo tempo da Grécia, mas atingiu um ápice muito maior, teve um impacto que durou mais tempo, beleza? Então vamos começar a aulinha falando um pouquinho primeiro sobre o território de Roma. Roma é uma cidadezinha que fica aqui nessa região da Itália, tá? Então aqui a gente tem a Itália com a forma de bota e as três grandes ilhas que fazem parte do território. Então, diferente da Grécia, que era um terreno todo acidentado, a Itália já é um lugar isolado geograficamente ao norte, por causa desses Alpes, então o que dificulta uma invasão, e ela é cercada por mar, caracterizando uma península, e ao longo dela você tem várias regiões de planície que são cultiváveis. Então é bem diferente aí do que a gente tinha visto na Grécia. Mas, assim como a gente tinha visto com os povos gregos, existiam habitantes nessa região antes, mas a migração dos povos indo-europeus também chegou até essa península e mudaram um pouco a colonização desse lugar. E também, devido à segunda diáspora grega, você tem o assentamento de gregos aqui, principalmente na região sul do território. Mas então, de onde que surgiu a cidade de Roma? Bom, a cidade de Roma foi uma fortificação, foi um fortezinho, uma muralha, criada próximo ao rio Tibre pelos povos latinos para se defender dos seus rivais etruscos. Não se tem muita documentação dessa época, mas tem-se uma lenda que conta que um herói da Guerra de Troia fugiu da Grécia junto com a segunda diáspora e ele veio em direção à Península Itálica, onde ele conheceu uma jovem latina com quem ele se casou e teve 2 filhos. Porventura, esses 2 filhos acabaram se perdendo, foram abandonados, e quando eles estavam prestes a morrer de fome, uma loba que tinha acabado de dar cria viu esses 2 bebês e deu de mamar para eles. E esses 2, que tinham o nome de Rômulo e Remo, foram os fundadores da cidade de Roma. Eles foram alimentados por uma loba e assim conseguiram força, habilidade, a ponto de fundar a cidade que ia virar o maior império da antiguidade, tá certo? Bom, para ficar um pouquinho mais fácil entender a ideia de Roma, a gente divide ela em 3 partes. A primeira é a monarquia, que é a fundação e as características que dão origem ao povo. A segunda que é a república, uma forma de governo diferente das outras que a gente viu até agora. Ele lembra um pouco a democracia ateniense em alguns aspectos, mas é bem diferente. E é quando você começa a ter a expansão de Roma territorialmente. E, por último, o império, que provavelmente é o mais conhecido por nós até hoje. Bom, vamos começar então pela monarquia. E a primeira coisa que eu mencionar para vocês é que tem uma similaridade muito grande no processo de formação, na mitologia criada entre os romanos e os gregos. Tanto pelo fator dos povos migratórios virem da mesma região, como pelo processo da diáspora que a gente já citou, onde gregos vieram para a Península Itálica. Então você tem uma similaridade muito grande na mitologia, onde praticamente todos os deuses do panteão grego você tem um similar no panteão romano, e que a gente conhece pelos nomes dos planetas do Sistema Solar. Então Júpiter, Plutão, Mercúrio, Urano são todos deuses da mitologia romana, que tem um correspondente na mitologia grega. Mas não é só nisso que a estrutura romana se parece com os gregos. Você tem também uma similaridade muito grande na organização social. A organização social é formada na ideia de gens, que é aquilo que a gente já conversou um pouquinho, uma organização bem familiar, onde um chefe ele é o que constitui a figura de poder. Na Grécia a gente chamava de patriarca, aqui é chamado de patrício.
Então, o patrício era o chefe da família e o dono das terras. Essas famílias patrícias, elas se reuniam e tinham subdivisões dentro delas, mas todas essas famílias patrícias se reuniam no Conselho dos Anciões, que nada mais é do que os primórdios do Senado romano. E esse Conselho dos Anciões servia a um rei. E esse rei, ele tinha total poder jurídico, legislativo e administrativo. Então, ele decidia quando fazia guerra, decidia o que era certo e errado, e ele criava as próprias leis, sendo que o conselho apenas orientava ou dava sugestões. Existe o relato de que houve 7 reis em Roma, sendo os 4 primeiros latinos, e os 3 últimos eram reis etruscos que acabaram chegando ao poder. Mas é muito importante lembrar que as famílias patrícias são sempre descendentes de latinos. Então, por isso que esses 3 últimos reis etruscos fizeram várias mudanças na estrutura, tentando tirar o poder do Conselho dos Anciões e se consagrar um rei soberano sem nenhum tipo de restrição. As famílias patrícias claramente não gostaram disso, ainda mais por causa que, como eles eram descendentes de latinos e o rei agora era etrusco, essas famílias se juntaram, causaram várias agitações sociais, fazendo com que a população como um todo se revoltasse e derrubasse o sistema monárquico, para então instaurar a república, que é o governo, o sistema onde o Senado mandava. A palavra república, ela vem da expressão res publica, que quer dizer coisa pública. Na tradução literal do latim. Mas você se engana se você pensa que é como a democracia ateniense. Porque na democracia ateniense, todo cidadão, por mais que tivesse restrições de quem era ou não cidadão, mas todo cidadão tinha voz de fala para decidir o que seria feito. Na república, só os patrícios é que tinham voz de fala, só os patrícios que teriam o cargo de senadores. Então, eram esses chefes de famílias patrícias que decidiam, debatiam entre si e chegavam em conclusões de como seria gerido Roma. E para isso, para esse sistema funcionar, eles criaram diversos cargos administrativos, como os magistrados. Dentre os magistrados, os mais importantes são os cônsuls, sempre eram eleitos 2 cônsuls que eram os chefes militares, então eram eles que eram responsáveis por toda a parte de guerra, segurança e etc. Os pretores, que eram os juízes que levavam a lei de Roma a lugares mais distantes, os questores, que eram responsáveis pela coleta de impostos e pela administração financeira, os edis, que eram responsáveis pelas conservações e construções das cidades, então aonde deveria ter um aqueduto, aonde deveria ser construída uma casa, aonde deveria ser um comércio. Então ele era o planejador da cidade e a cada 5 anos era eleito um censor. O censor era o responsável por fazer um censo da cidade de Roma. Então ele contava para você saber quantos habitantes tinham, saber quantas eram as plantações, qual que era a renda e manter um balanço geral de como estava indo a República Romana. Outro fator importante é que dentro do Senado tinha a chance de decretar um estado de calamidade pública. Se fosse o caso, os senadores elegiam um ditador, então ele ia ser um tirano, que ia governar num prazo de 6 meses a 1 ano, com plenos poderes para facilitar a tomada de decisões e lidar o melhor possível com a situação de calamidade pública, que poderia ser uma guerra, fome, doença e por aí vai. Bom, já que a população no geral, que aqui em Roma a gente chama de plebe, não tinha participação política, os patrícios acabavam tomando decisões que beneficiavam apenas eles mesmos. Então, a plebe se sentia muito insatisfeita com a maioria das decisões. E por isso, começaram a ter diversas manifestações sociais, e é daí que vem o primeiro relato histórico de uma greve. A população, percebendo que não ia ter as suas demandas atendidas, ela se reuniu e marchou para a base do Monte Sagrado, fora da cidade de Roma, com o intuito de fundar uma nova cidade e de forçar os patrícios a tomarem medidas que agradassem a plebe. Por quê? Por que é tão efetivo assim simplesmente sair da cidade? Porque os patrícios eram o menor número, e todas as funções do dia a dia, como limpeza da cidade, plantio, comércio, produção de utensílios como roupas, sapatos, tudo isso era muito mais parte do cotidiano da plebe. Os patrícios eram muito mais legisladores, ou então proprietários, então eles não tinham essa parte de serviço. Então, sem eles, a cidade não funcionava.
E além do mais, o exército também, ele era dividido em duas partes. Você tinha a porção patrícia, que era muito mais bem equipada, tinha armaduras melhores, espadas melhores, e tinha um treinamento militar um pouco melhor, mas era um número de guerreiros pequenos. Em comparação à plebe, era o contingente que fazia volume, então desestabilizava o outro exército, para que assim os guerreiros patrícios pudessem dar o golpe final na batalha. Então, perder a plebe significava o fim do exército e significava o fim da cidade. E dessa forma, com essa greve, os patrícios acabaram fazendo concessões. Foram elas: primeiro foi o tribuno da plebe, que foi o direito da plebe escolher um representante seu para atuar dentro do Senado. O segundo foi a Assembleia da Plebe, que é uma reunião feita entre os plebeus, para que eles, nessa reunião, eles pudessem decidir quais eram as reivindicações que eles queriam, decidir quem que ia ser o tribuno da plebe, decidir como que iam ser feitas as cobranças e por aí vai. E a partir daí, uma das reivindicações foi a escrita da Lei das 12 Tábuas, que é um compilado de leis e de regras que já existiam na sociedade romana, mas que até então era só no boca a boca, eram mais tradições do que leis. A partir do momento que os patrícios escreveram essas leis e colocaram nas placas, o poder dos patrícios também foi limitado. Por quê? Porque agora eles não poderiam mais criar ou alterar leis. O que estava escrito nessas 12 tábuas de bronze não poderia ser alterado. É a base da sociedade romana, é a base da lei romana. E essas placas de bronze ficavam numa praça na frente do Senado para que todo mundo pudesse ver, ler, interpretar e consultar. Também foi instruído o fim da escravidão por dívidas, então os plebeus não iam mais se tornar escravos, como a gente viu que aconteceu em Atenas. Você teve também, após um tempo, a determinação de que sempre um dos cônsuls deveria vir da plebe. Então você tem um cônsul patrício e um cônsul da plebe. Lembrando, cônsul era o chefe militar. E também surgiu a ideia do plebiscito. O plebiscito nada mais era do que uma lei que a plebe fazia nas suas assembleias. Se a plebe como um todo determinava que algo deveria ser feito, isso tornava-se um plebiscito, e assim os patrícios deveriam obedecer a esse plebiscito e instaurar a lei. Bom, enquanto tivemos um avanço muito grande do campo social, também tivemos uma grande campanha militar no período República de Roma. A maior batalha, as maiores guerras travadas nessa época foram as guerras púnicas. O que foram as guerras púnicas? Bom, para entender o que foram as guerras púnicas, primeiro a gente tem que entender contra quem Roma lutou. E a Roma lutou contra uma cidade chamada Cartago. Cartago era um império que era descendente dos fenícios. Você se lembra dos fenícios? Espero que sim. Espero que você se lembre. Se não lembrar, não tem problema. Consultem a nossa primeira aula de antiguidade. Tirem dúvidas, mas tentem se lembrar quem que eram os fenícios. É bem importante lembrar que eles eram um povo principalmente mercante e que deixou colônias em diversas regiões. Uma delas foi no norte da África, que deu origem a essa cidade de Cartago. Bom, Cartago tinha o controle de Córcega e Sardenha e uma grande influência na Sicília, que é aquela ilha mais ao sul da Itália. Conforme os romanos foram se estabilizando, eles foram derrotando os etruscos, os gauleses que ficavam ao norte da Itália, foram conquistando as colônias gregas de Esparta, que estavam no sul. Eles foram expandindo a sua influência e, ao conquistar a Sicília, eles começaram a bater de frente com os interesses dos cartaginenses. Então, na conquista dessas 3 ilhas, foi o momento em que teve a primeira das guerras púnicas, que foi quando Roma se consagrou como uma grande potência e ameaçou os domínios cartaginenses. Roma foi vitoriosa na primeira guerra, o que levou à segunda guerra. A segunda guerra foi decisiva para o sucesso da República Romana, porque Cartago era um grande império e eles tinham um dos maiores estrategistas militares que a humanidade já viu. O nome dele era Aníbal, esse rapaz bonito aqui, certo? Por que ele era tão genial? Primeiro, porque ele conseguia prever a movimentação do exército inimigo e assim traçar uma estratégia para poder combater.
E mais do que isso, ele tinha uma visão muito política sobre como que era a guerra. Um exemplo disso foi que ele, no seu ataque para tomar Roma, ao invés dele atacar pelo sul da Itália, vai ficar mais claro isso no próximo slide quando eu mostrar a rota, em vez dele atacar pelo sul atravessando o Mediterrâneo, que era o ataque que os romanos esperavam, ele deu a volta, ele passou pela Península Ibérica, levando um exército gigante que continha inclusive elefantes de guerra, que era um equivalente a um tanque para a época, mas ele foi subindo a Espanha pelo sul da França e atravessando os Alpes com o seu exército para pegar Roma de surpresa. E mais do que isso, os outros povos que estavam sob influência de Roma, ao verem Aníbal marchando sobre Roma, não viam um invasor. Ele sabia disso. Eles viam o quê? Mas viram uma chance de ter liberdade, uma chance de conseguir se livrar do domínio romano. E foi o momento em que ele recrutou muitos soldados naquela região. Ele conseguiu mercenários para sua causa. Quando ele chegou, ele conseguiu fazer um cerco a Roma, mas não conseguiu invadir a cidade. Ele ganhou diversas batalhas ao longo da sua campanha, mas ele não conseguiu invadir Roma. Então ele só fez um cerco, não deixando ninguém entrar ou sair da cidade. Qual foi a reviravolta? Os romanos perceberam que eles não iam conseguir derrotar o exército do Aníbal, então eles simplesmente decidiram ficar cercados na capital romana, e o exército que estava defendendo a fronteira sul iria atacar a cidade de Cartago. Então eles atravessaram o mar Mediterrâneo e levaram a guerra para a cidade de Cartaginense. Quando a batalha chegou no território de Cartago, os governantes de Cartago mandaram Aníbal recuar com o seu exército e defender a sua terra. E nesse movimento, quando Aníbal marchou para o sul para atravessar o Mediterrâneo, foi que houve uma batalha decisiva, que foi a Batalha de Zomo, onde Aníbal encontrou um outro general, o general romano Cipião, que era um ótimo estrategista também e que pela primeira vez conseguiu vencer as táticas de Aníbal. E assim, o exército maravilhoso, glorioso de Aníbal foi derrotado, dando espaço para a conquista romana da cidade. Então, Roma venceu a Segunda Guerra Púnica e penalizou os cartaginenses, fazendo eles perderem toda a sua frota naval, pagando impostos, perdendo territórios, ou seja, impondo uma derrota humilhante em cima dos cartaginenses. E foi essa derrota humilhante que fez a Terceira Guerra Púnica, que foi quando os cartaginenses se revoltaram, reuniram um novo exército e tentaram retomar seus territórios. E foi aí que o Senado romano decretou Delenga est Cartago, que é Cartago deve acabar. E foi aí que o exército romano marchou de novo, derrotou os exércitos cartaginenses, destruiu as cidades, salgou a terra para que nenhum outro cartaginense conseguisse reconstruir a cidade naquele local, porque a terra ficou infértil, e toda a população tornou-se escrava de Roma. Então Roma aniquilou a região de Cartago. Bom, aqui no mapa a gente pode observar a região em que começou Roma, as suas conquistas ao passar do tempo. Então a expansão para toda essa região foi que fez ele entrar em conflito com os cartaginenses. E aqui nós vemos a rota do Aníbal, que atacou por norte, enquanto Roma atacou Cartago pelo sul, atravessando o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é essa região, certo? Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês das consequências desse expansionismo romano. Como vocês podem ver aqui, Roma expandiu seus territórios para muito além do que era a sua cidade. Toda essa região aqui ficou sob o domínio e influência de Roma. Então, eles conseguiram uma mão de obra escrava abundante devido às vitórias em batalhas. O que era um problema, plebeus, por causa que, se a mão de obra escrava é que trabalhava agora para os patrícios, os plebeus não tinham mais necessidade. Eles não tinham mais o pagamento por seus trabalhos. Quem cultivava as vastas terras dos patrícios eram escravos. E esses latifúndios patrícios tinham uma produção tão alta que derrubava os preços dos produtos e fazia com que os pequenos proprietários de terras plebeus não conseguissem se manter. Então muitos perderam suas terras. Eles não se tornavam mais escravos por dívidas, mas para pagar o que eles deviam, eles deveriam entregar suas terras para os patrícios. Então muitos romanos começaram a viver em situação de miséria, certo? E as terras que antigamente eram de alguns plebeus ficaram na mão de poucos patrícios. Por outro lado,
alguns plebeus tiveram uma grande oportunidade de enriquecer. Por quê? Com todo esse território agora, você tinha comércio entre várias dessas regiões para compra e venda de produtos. Então, os comerciantes romanos, os plebeus, que eram comerciantes no caso, eles começaram a juntar muito dinheiro, muito tesouro devido a esse fluxo de comércio. Então você tem a ascensão de uma nova classe, que é a chamada classe dos cavaleiros. Eles não tinham terras, mas eles tinham uma grande fortuna acumulada. Porém, mesmo com essa fortuna, eles não tinham nenhuma participação política. E isso era um grande ponto de desagrado dessa parcela da população. Também tivemos a formação de um exército permanente. Lembra que eu falei que antes eram apenas guerreiros, guerreiros patrícios, guerreiros plebeus? Bom, agora não tinha, a gente precisava ter necessidade de um exército que fosse única e exclusivamente destinado a isso. Então você não tinha que dividir só o seu trabalho de sapateiro com treinos militares. Então você ia ser contratado pelo Senado para ser um guerreiro. E assim você teria um saldo para ser um militar. E esse saldo tornaria você um soldado. É daí que surge o nome. E esses soldados ficavam sob a influência de um general. E o general era responsável por mandar em um destacamento do exército. Como a figura do general controlava uma grande força de guerra, ele começa a ter uma visibilidade, esse cargo começa a ter uma visibilidade política muito grande, pois ele, acima do general estava apenas o cônsul. Então as figuras dos generais iam à guerra e conquistavam e voltavam com tesouros, começou a ser muito bem vista pela população e pelo próprio Senado. Isso é muito importante para a gente entender mais para frente como que essa república vai culminar em um império, tá certo? Mas antes da gente entender como que surge o império, a gente precisa entender como que a república acaba. E o início da crise republicana é um compilado de todas essas informações que eu falei para vocês. Uma plebe que tá vivendo em situação de miséria, uma plebe que tem muito dinheiro, mas não tem participação política, um exército extremamente forte e uma pressão popular cada vez maior sobre o Senado. A primeira figura importante para entender a crise da República são os irmãos Graco. O primeiro dos irmãos Graco que a gente vai estudar é o Tibério Graco. Ele foi um senador romano eleito pela plebe, ou seja, ele era um tribuno da plebe. Mesmo ele vindo de uma família patrícia, ele defendia os interesses da plebe e por isso ele propôs a reforma agrária. E agora um parênteses. Sempre que vocês escutarem história, reforma agrária, alguma coisa vai dar muito errado. Nunca dá certo reforma agrária assim de graça. E não foi diferente com o Tibério Graco. Quando ele propôs a reforma agrária, dizendo que patrício, um proprietário de terra, não poderia ter uma terra maior do que X área e que as terras maiores do que esse X deveriam ser divididas entre a população, ele foi assassinado. Houve uma conspiração dos patrícios para assassinar Tibério Graco. Então, mais tarde, 10 anos depois, o seu irmão mais novo, Caio Graco, é eleito de tribuno da plebe e o Caio tem por interesse terminar as obras do seu irmão. Então ele consegue aplicar a reforma agrária em uma certa região de Roma, mesmo a contragosto dos senadores, e ele estabelece um teto para o preço do trigo, o que é muito bom, porque o trigo é a base do pão, e o pão é a base da alimentação do povo romano. Então, se você tem certeza que você não vai pagar mais do que X pelo seu pão, você sabe o mínimo que você precisa ter de dinheiro, não corre risco de você conseguir aquele dinheiro e o preço do pão está alto. Então, você cria um teto para o preço do trigo, e isso é um feito ótimo para a plebe. No entanto, o tempo do mandato do Caio vai chegando ao fim e ele começa a se preparar para dar um golpe de Estado e assumir um cargo de tirano, que é aquele cargo lá que a gente falou de decretar estado de calamidade pública e ele governar a plenos poderes. O seu plano falha, o seu golpe é descoberto, muitos dos seus apoiadores são mortos, ele começa a sofrer uma pressão política imensa e com medo de ter o mesmo fim do seu irmão, ele prefere se suicidar. A morte dos irmãos Graco desencadeia uma crise muito grande, por causa que eles eram os tribunos da plebe. E como a plebe vê eles morrendo e vê que é justamente a pressão dos patrícios que causou a morte dos seus tribunos, a agitação civil cresce ainda mais. Então acirra ainda mais a disputa entre a aristocracia patrícia e a população plebeia. Então surge uma figura extremamente importante que é Caio Mário. Caio Mário era um plebeu
extremamente rico que se tornou um general. E como general, ele fortaleceu o exército, fazendo com que fosse muito mais simples ser recrutado para você ser um soldado. Então você tinha um vínculo de serviço de 25 anos, pelo menos. Então eram 25 anos que você sabia que você ia ter um pagamento. E, além disso, os soldados que trabalhassem com Caio Mário recebiam espólios de guerra. O que são espólios de guerra? Quando você conquista um terreno, aquele terreno e os tesouros passam a ser do general ou da república. O que o Caio Mário fazia? Ele pegava esses tesouros, essa riqueza dessa região, e dividia com seus soldados. Então ele dava alguns pedaços de terra, ele dava alguns tesouros, ele dava safras de trigo que foram colhidas, e por aí vai. Então era muito rendativo ser um soldado do general Caio Mário. E o Caio Mário começa a ser muito amado pela população. E como eu disse, a figura dos generais começa a se tornar cada vez mais importante no campo da política. E quando Caio Mário morre, é a chance que os patrícios têm de afastar essas decisões que estão beneficiando a plebe, colocando um tirano. Eles decretam um estado de calamidade e colocam um tirano que se chama Sila. E Sila governa por um período de 1 ano a República de Roma, colocando fim ao teto do preço do trigo, instaurando duras penas para aquelas pessoas que iam contra as medidas da República e dando uma apaziguada na situação. O problema foi, quando acabou o período de tirania, ele não deu um golpe. Sila não deu um golpe, ele simplesmente abdicou o cargo de tirano e reestabeleceu a República. No momento que a República restabeleceu, a panela de pressão estoura e as coisas começam a fugir do controle. E os dois cônsules, Crasso e Pompeu, se aliam ao sobrinho de Caio Mário, que se chamava Caio Júlio. Além de ser o herdeiro de toda a fortuna do Caio Mário, ele também era muito bem visto por ser um general muito, muito bom. E assim os três formaram o primeiro triunvirato, que foi quando 3 generais, 3 figuras militares, controlam todo o território romano e começam a tomar decisões entre si. Com a morte do Crasso, Júlio e Pompeu começam a disputar o poder. Mas Júlio tinha uma ambição política muito grande. Ele queria chegar ao posto de tirano, ele queria fazer parte do Senado e mandar no Senado. E vendo isso, os senadores eles se reúnem e percebem que, para não deixar que o Júlio ganhasse muita força, eles nomeiam Pompeu como o único cônsul. Pedem que Júlio volte a Roma para prestar esclarecimentos perante a República. Nesse momento, o Júlio ele tem 2 opções. Ou ele abre mão das suas ambições políticas e entrega todo o poder para o Pompeu, ou então ele decide fazer algo que nenhum outro general jamais tinha feito, que é marchar com seu exército para a cidade de Roma. Entendam, Roma era uma região onde os generais não tinham poder efetivamente, porque eles não podiam levar o seu exército. Era proibida a entrada do exército em Roma. Mas Júlio César marcha até Roma, e antes de cruzar o rio, que era a entrada para Roma, ele só diz a frase "Alea jecta est", que é "a sorte está lançada", e ele entra com seu exército dentro da cidade de Roma. Mas para sua surpresa, ou nem tanto, ele é muito bem recebido pela população, porque ele era um general extremamente habilidoso. Ele fez diversas conquistas importantes e ele era sobrinho do Mário, que tinha engrandecido o exército. Então ele era muito bem visto pela população. E devido a esse apoio popular, o Senado e Pompeu olharam e falaram: mano, ele vai tomar o poder. E nisso, Pompeu foge. Pompeu pega a porta de trás, abre e corre para a Grécia. E quando o Júlio chega e fala: agora eu que mando, o Senado fala: não é você, porque ainda tem um outro cônsul vivo, então o exército ainda é dividido. Então o Júlio olha e fala: então tá bom. Então eu vou virar o único cônsul, eu vou matar o Pompeu, e aí vocês vão me colocar num cargo de liderança. E assim ele sai, marcha até a Grécia, derrota Pompeu, traz a cabeça dele de volta e fala: agora eu sou o César. E o César é um título daquele que manda, daquele que governa, do posto mais importante dentro da cadeia militar. Então ele torna-se Júlio César. E como César, ele se torna o mais importante dentro do Senado, porque apesar dele ser só mais um senador, ou ter só mais uma função legislativa, ele consegue manipular as decisões da República, porque ele era muito amado pelo povo. Então ele instaurou a política do pão e circo, onde ele distribuía trigo para a população
ou de graça ou por um preço muito baixo, e eles mantinham a população entretida, fazendo arenas para a luta de gladiadores, arenas para corridas de biga, encenações públicas e por aí vai. Então ele era muito amado pela população. Mas nem todos amavam o Júlio César. E um dia, quando o Júlio César entra na Câmara do Senado, alguns senadores se levantam, puxam punhais de suas roupas e começam a esfaquear Júlio César. E quando o Júlio César morre, esses senadores saem à rua e dizem: acabou, Júlio César morreu, nós o matamos. Vocês estão livres do governo desse tirano. E a população olha e diz: mas nós gostávamos dele. Por que vocês mataram? A gente gostava, o cara estava fazendo umas coisas boas. E aí quando eles olham pro lado, o exército está muito puto. Por causa que o Júlio César ele tinha feito muito, muito mais pelo exército do que qualquer outro. E assim, dessa forma, a República rui, por causa que o Senado perde totalmente a capacidade de legislar, mandar e desmandar dentro da República Romana. E assim surge o segundo triunvirato. 3 generais assumiram o poder. O primeiro era Otávio, que era sobrinho e filho adotivo do Júlio César. Então, por isso ele era seu legítimo herdeiro. E os outros 2 eram Lépido e Marco Antônio, que também eram notáveis generais. Esses 3 dividiram o poder e o comando de Roma, até que o Lépido foi derrotado por Otávio, e o Otávio conquistou a península e as províncias ocidentais. Então, ele tinha o controle de toda a parte ocidental de Roma, enquanto Marco Antônio estabeleceu suas forças principalmente na região da Grécia. E aliou-se a Cleópatra no Egito. Qual que é a importância do Egito? Lembram-se da importância do Nilo para o Egito, que as terras próximas ao Nilo eram extremamente férteis e davam grandes safras de trigo. Bom, essa grande safra de trigo era mais do que suficiente para alimentar várias pessoas por muito tempo. Então era uma fonte muito boa de recursos para você manter um exército. E por isso Júlio César já tinha se aproximado do Egito e tinha apoiado Cleópatra em tomar o poder contra o seu irmão Ptolomeu. E assim Cleópatra se tornou faraó no Egito. E Marco Antônio, sabendo da importância estratégica do Egito, se aproximou e se casou de Cleópatra e teve um filho com ela. No entanto, não foi o bastante, uma vez que Otávio marchou até a Grécia e derrotou as forças de Marco Antônio. E assim, Marco Antônio e Cleópatra acabaram cometendo suicídio, tendo em vista que eles haviam perdido aquela guerra. Então, Otávio toma o poder do Egito, toma o Egito para si, vira uma província pessoal dele. Ele pega todo o trigo do Egito e distribui para a plebe, fazendo com que ele fosse extremamente aclamado. E pela primeira vez ele consegue o domínio de todas as regiões e todos os generais estão apoiando Otávio. E dessa forma ele torna-se o primeiro imperador romano. Sim, Otávio Augusto é o primeiro imperador e não Júlio César. Por quê? Porque o Júlio César ele ainda trabalhava com o Senado. Então, por mais que ele tivesse que fazer artimanhas políticas e depender do amor público para tomar decisões, o Otávio não. O Otávio, quando ele volta para Roma, ele recebe o título de César, então ele é o Otávio César. Ele recebe o título de Príncipe Senatus, que é o primeiro do Senado. Então ele é mais importante que todos os outros senadores. Ele recebe o título de Imperator, que é aquela ideia do tirano que controla por um tempo, só que agora era um tirano que ia governar indefinidamente. Então ele ia ser o líder supremo e é um cargo hereditário, então ele não ia mais ter que abrir mão daquele cargo e receber depois ou outra pessoa ser eleita. Era um cargo vitalício. Ele recebeu também o título de tribuno da plebe, o que era extremamente importante, porque queria dizer que a plebe apoiava que ele fosse imperador. Ele recebeu o título de pontífice máximo, que é o de sacerdote supremo do Império Romano. E, por fim, ele recebe o título de Augusto, que é um sinônimo para divino. Então ele torna-se Otávio Augusto. E uma curiosidade é que o título César, o nome César, ele não se limita apenas ao Júlio César e ao Otávio.
É um título que vai passar para vários outros imperadores. Ele é um título tão importante que o líder na Rússia por muito tempo é chamado de czar e na Alemanha é chamado de Kaiser. Esses dois títulos derivam do nome César. Beleza? Então a gente viu agora a parte da monarquia e a parte da república. Na próxima aula a gente vai ver o império e como ele se desenrola, como ele chega ao ápice e como ele chega ao declínio. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, por favor, me manda uma mensagem. A gente tá aí para isso, beleza? Falou, gente. Até a próxima aula e tchau, tchau.